A paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo a todos vocês, meus irmãos, que alegria estar aqui. Mais uma vez, satisfação enorme, né? Seu irmão em Cristo, Fernando Aquino, para mais um vídeo, mais uma lição, mais uma aula abençoadíssima. Estamos aqui trabalhando com um tema muito interessante, que é aí o tema da revista da editora CPAD. Estamos falando sobre família, né? Relacionamentos em família. E o vídeo de hoje, meus irmãos, vai ser da lição 8. A importância da paternidade na vida dos filhos. Vamos aprender um pouco mais sobre paternidade aí à luz da Bíblia Sagrada. E essa lição tem seu textual lá em Efésios 6:4, que diz: e vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. Já a verdade prática diz assim: quando o padrão divino para a criação de filhos é negligenciado, as consequências são terríveis para a família cristã. Já a nossa leitura bíblica em classe está em 1 Samuel, ou primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 2, versos 12 ao 17, verso 22, e primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 8, verso 1 ao 3. Já a introdução diz aí, leiamos. Nessa lição, focaremos duas famílias que tiveram problemas na formação de seus filhos. Na família de Eli, seus filhos Hofni e Finéias, sob a conduta negligente de seu pai, tornaram-se profanos no exercício do sacerdócio. Na família de Samuel, seus filhos Joel e Abias tornaram-se avarentos e gananciosos, não tendo respeito pelo que representavam para Israel. A lição mostrará que os pais são os responsáveis pela boa formação moral e espiritual dos filhos, antes da igreja local e das instituições educativas. Então tá aí, meus irmãos. Mais uma lição começando. E o assunto aqui é paternidade. Pensa num assunto para lá de importante, né? Já visto o fato que estamos aqui trabalhando sobre, ou falando a respeito de família, okay? Da necessidade, é claro, de entendermos esse ponto ligado à família. E aqui, a gente vai trabalhar aqui um pouco nessa lição sobre duas casas, dois lares especiais, logo duas famílias. E o que essas famílias tinham em comum? À luz do texto bíblico, que a gente percebe aqui uma família de pais abençoadíssimos, ou seja, sumo sacerdote Eli, um homem de Deus, um caráter elevadíssimo. Do outro lado também Samuel, né, que cá entre nós, né, dispensa a apresentação para o Samuel, mas ainda assim, mesmo tendo sido quem foram e o que representaram para a nação de Israel, no lar desses dois homens, algo em comum aconteceu. Seus filhos não seguiram suas pisaduras, logo seus filhos acabaram cometendo erros gravíssimos. E é sobre isso que a gente vai tentar falar aqui. E é claro que a gente tem aqui algumas opções interessantes, principalmente para que a gente possa entender a lição. Eu, particularmente, tentarei partir aqui neste vídeo, já vou logo dizendo, antecipando, que eu não partirei, a princípio, de um comentário exegético a respeito desse livro do profeta Samuel. Eu não vou aqui trazer comentários exegéticos a respeito da vida e das atitudes de Eli logo de Samuel. Já visto o fato de que o nosso foco mais importante aqui é entender a questão da paternidade. Então, o que eu farei, ou tentarei fazer, pelo menos aqui, é me colocar no lugar de ambos. Sou homem, sou cristão, sou pai, sou obreiro também, e eu preciso entender essas questões à luz do que isso pode trazer para a minha vida, qual o impacto pode causar na minha paternidade, ok? Sou pai e logo preciso aprender, entender e absorver isso. Então, o risco que a gente pode correr numa lição como essa, a gente já precisa ficar atento quanto a isso, é o fato de sermos meros espectadores. O que seria mero espectador? É alguém que assiste a vida de Eli, assiste a vida de Samuel e nada absorve disso aí. Não aprende nada com isso. Olha para a situação que aconteceu nesses lares, porém não tem nada a acrescentar, não absorve nada. E não é isso que eu quero fazer aqui. Meu foco aqui é que, ao término dessa lição, não só aprenda um pouco mais sobre a vida de ambos, sobre a família de ambos, sobre o comportamento de seus filhos, mas principalmente que eu possa extrair algo, exaurir algo a ponto de aplicar na minha casa, na minha família, logo na criação do meu filho. Já vi o fato de que eu só tenho um filho hoje. Mas o ponto claro ainda assim. O que eu posso extrair? O que eu posso acrescentar à minha paternidade? Então, eu convido a você, homem que está assistindo aí agora, você, varão, abençoado, um homem de Deus, que, junto a mim, aprenda um pouco mais com a vida desses homens, ok? E é isso que a gente precisa fazer. E a melhor maneira de fazer isso, eu acredito, é um pensamento meu e você não é obrigado a concordar comigo, mas a melhor maneira de extrairmos maiores lições e aprendizados da vida de ambos é nos colocarmos no lugar deles. E eu acredito que se nós nos colocarmos no lugar de Eli, nos colocarmos no lugar de Samuel, nós vamos tentar pelo menos entender a ótica na qual, a visão na qual essas coisas aconteceram, a fim de que a gente possa evitar que tais coisas venham ocorrer em nossos lares. Dito pois isso, vamos lá para a lição, né? A paternidade dentro da família. E a lição começa, a princípio, com esse ponto aqui. E aqui ela tem um subtópico que diz: a primeira família. Após a queda, o primeiro casal criado, Adão e Eva, inicialmente gerou dois filhos,
formando assim a primeira família. No princípio da humanidade, a figura do pai definia-se como líder dentro do lar, responsável por prover alimento e cuidar da segurança de sua família. O papel da mulher era o de cuidar dos filhos da casa e ser ajudadora de seu esposo. No caso de alguns sacerdotes, o exercício sacerdotal passava a ser mais importante do que a criação dos filhos. Eli e Samuel, a despeito da vida libada perante Deus e o povo, foram displicentes com a sua própria família, principalmente com seus filhos. Vamos lá. Então nós temos aqui um ponto claro nessa lição, que é o fato de que ela se inicia falando a respeito da criação. Então, antes de abordar a paternidade, o que a lição faz é olhar um pouco antes disso. É olhar para a criação, a ponto de analisar e estudar um pouco a respeito da vida de Adão e Eva, do comportamento de Adão, principalmente como pai, apresentar-nos a paternidade. Então a lição começa apresentando-nos uma definição de paternidade. Esse é o ponto. Então é isso aí, professor, que você deve se atentar. Ao fato de que o primeiro subtópico, a primeira família, logo seria a primeira menção de paternidade. E aqui nós temos, a princípio, a criação de Adão, por conseguinte, a criação de Eva. Deus os casa, os une, e a partir daí, esse casal vai formar a primeira família. Nascerá um filho, entendemos nós, à luz da Bíblia, ser Caim o primeiro, então não havia necessidade ainda, ou pelo menos, de que Abel viesse ou outros mais, para que se houvesse uma família. O simples fato de já ter nascido Caim já mostrava a formação da família e já dava a Adão, logo a Eva, seus papéis, suas definições. Assim que Caim nasceu, logo isso já se iniciou e perpetuou, continuou com os demais filhos. O ponto claro é que, quando Caim nasce, Adão passa a fazer seu papel de pai, provedor, mantenedor. Esse é o ponto. Eva passa a fazer seu papel de mãe, e é claro, de ajudadora, adjuntora. Já visto o fato de que é isso que Deus queria quando a criou. O texto disse, né? Deus olhou e disse, não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma adjuntora. E adjuntora, a palavra ali, significa aquela que coopera, cooperadora, que trabalha junto, tá? Não alguém que está debaixo dos pés de Adão, não que alguém fosse... Mas está muito claro isso aqui. O ponto é que ambos, trabalhando junto, pai e mãe, marido e mulher, teriam uma ótima criação dos filhos. E aqui a lição não se atém aos pais, muito tão somente, mas principalmente ao pai, ao homem. A paternidade, aqui a gente precisa ficar atento quanto a isso. E aí a lição continua falando a respeito, a gente leu aqui, dos sacerdotes. Já visto o fato de que entendemos, à luz da Bíblia, que o sacerdócio, antes de existir, antes do sacerdócio oficial levítico, havia um sacerdócio paterno, familiar, onde pais é que intercediam por suas famílias, logo seus filhos. Né? O homem, o chefe da casa, é quem era o sacerdote. Textos como Jó 1,5 mostra Jó intercedendo pelos filhos. Textos como ali Gênesis 18, onde Deus fala que, a respeito de Abraão, que Abraão iria levar, conduzir a sua casa a Deus. Textos que nos dão alusão e nos fazem compreender o fato de que o sacerdote do lar era o marido, o homem, o chefe, o pai. E aí, anos mais tarde, Deus vai instituir o sacerdócio levítico, na pessoa de Arão e seus 4 filhos, dando continuidade ao fato de que os araonitas, ou o tronco de Arão, seriam sacerdotes. Porém, para não estendermos demais o assunto e não sermos evasivos, a gente agora pula de maneira mais ampla, segue falando de Eli e de Samuel, que é o assunto principal aqui da lição. E aí nós temos esses 2 homens entrando em cena aqui no primeiro subtópico, onde fala que a despeito da vida libada, ou seja, um caráter libadíssimo, homens de Deus, porém, foram displicentes com a sua própria família. E o exemplo disso está muito claro, é o comportamento dos filhos. Logo, o comportamento dos filhos de Eli e também o comportamento dos filhos de Samuel demonstram uma falha por parte de ambos na criação de seus filhos. E aí a gente vai tentar abordar dentro dessa lição, trazendo para nós. Continuando, segundo aí o subtópico, a falta de autoridade no lar. Vamos entender esse ponto claro aqui. Vamos nessa. Os sacerdotes Eli e Samuel eram homens que exerciam autoridade no serviço sacerdotal, mas foram descuidados quanto à relação à autoridade do lar. No contexto atual, a história se repete. Muitos obreiros cuidam bem das coisas espirituais e provêm às suas famílias, mas falham na sua responsabilidade a respeito da criação dos filhos. Os velhos sacerdotes exerciam autoridade em todo Israel, mas não a exerciam dentro de casa. Por quê? Porque os filhos os enganavam. Voltando aqui a trabalhar esse ponto de explicação, o que nós entramos agora a partir do segundo subtópico, a falta de autoridade no lar, está relacionada à falta de autoridade no lar de ambos, que pode ser aplicada também a nós, caso, é claro, o façamos. E é que precisamos fazer. Então, nós temos 2 sacerdotes, 2 homens com uma função, eu diria, importantíssima, chave,
fundamental para Israel. Então, logo, eles tinham de todo Israel o carisma, o carinho, todo Israel apreciavam ambos, olhavam, mas tudo isso que eles tinham fora de casa, todo esse glamour que essa função exercia fora de casa, não ocorria dentro. Então, talvez a gente já possa começar a ver algumas coisas aqui, do tipo, o povo via eles num alto e elevado padrão, mas seus filhos não viam. O povo lhes respeitava, mas os filhos não respeitavam. Então, nós, como obreiros, já precisamos ficar atentos aqui, ó, nesse subtópico já. Esse carinho todo, essa admiração toda, esse respeito todo que muitas vezes temos por ser obreiro, né? As pessoas passam assim, pastor fulano, pastor ciclano, obreiro, presbítero, evangelista, toda aquela pompa que às vezes alguns veem no carro eclesiástico, nem sempre ocorre em casa. Tá? E esse é o problema. Alguns querem ser tratados em casa como são tratados na igreja. Muitas vezes, esse é o problema. Às vezes o filho precisa de um pai e o cara quer ser o pastor, quer ser o evangelista, quer ser o cooperador, quer ser o diácono, quando na verdade seu filho precisa que você seja único e tão somente o pai. Começando a ser o pai já está ótimo, sendo o pai já está ótimo. Então, essa autoridade toda que eles tinham, exerciam fora de casa, não a exerciam dentro. Ok? Filho de crente não é crentinho, né? Filho de peixe é peixinho, mas filho de crente não é crentinho. A gente já aprende a ver alguns pontos aqui. E aí eles deixam esse cuidado de fora. E é claro que isso se repete, né? Muitas pessoas vivem esse drama, essa luta, essa dificuldade hoje. Então tá aqui, ó, falta de autoridade no lar. O que a gente pode resumir quanto isso aqui? É o seguinte, não basta só ter autoridade na igreja, autoridade eclesiástica, autoridade quanto ao obreiro, convenções, tem que também ter autoridade em casa. A autoridade em casa, ela é imposta, vamos entender isso já, mas é bom que atentemos para o fato de como estamos sendo vistos por nossos filhos, logo nossa família dentro de casa. Ok? Esse é o primeiro ponto claro aqui. Continuando. Terceiro subtópico, os problemas de uma paternidade ausente. Vamos entender isso aqui também. Vamos lá. O modo como os filhos são educados se revela nos seus padrões de comportamento quando se tornam adultos. Especialistas atestam que a presença da figura paterna é muito importante para o desenvolvimento do indivíduo. Ela oferece uma espécie de sustentáculo afetivo. O pai cristão é uma referência de segurança para eles, de equilíbrio, controle das emoções e de estabelecimento de prioridades para a vida. Vamos lá. Então nós vamos partir agora para outro ponto. O que pode causar, quais os danos podem ocorrer quando há ausência na paternidade, ou seja, quando nós muitas vezes vivemos uma situação onde o pai está ausente. E é bom lembrarmos que há duas ausências, tá, gente? A ausência na qual a pessoa está ali, a ausência de corpo presente, a pessoa está, muitas vezes, está ali perto de corpo, está próximo, mas está longe, ausente. E também tem a ausência, é claro, física, né? Rapazes que muitas vezes precisam viajar, tá aí pregadores que viajam o Brasil e o mundo inteiro, ganhando alma e alma e alma, mas a casa fica, muitas vezes, por assim dizer, isolada, né? Não dão aquele trabalho, aquele cuidado com a casa. Então, outra coisa que a gente tem que ficar atento também, se der tempo eu falarei mais sobre isso depois, mas já fica aí o gancho para você falar, professor, na sua aula. Mas o que é o ponto claro aqui, gente? E a lição já diz, o modo como os filhos são educados revela o padrão de comportamento quando se torna adulto. Então a gente vê muito camarada aí infantil demais. E há muitos obreiros que demonstram uma grande infantilidade. O camarada tem idade de homem, fala como homem, se veste como homem, aparenta ser homem, mas na verdade é um menino, é uma criança, muito infantil. Por quê? Porque não fora assistido quando criança, não tiver ao seu lado presente ali aquela presença paterna, né? Aquele pai ali do lado, ensinando, aqui, assim, pega aqui, vai lá, levanta, rapaz, vamos embora, vamos para cima, prossegue. Pessoas que muitas vezes não tiveram essa proximidade com seus pais, não tiveram esse cuidado e o trato. E há detalhes que eu não vou entrar aqui por causa do tempo, gente. Filhos de mãe solo, isso aqui não vai dar tempo de falar sobre isso, né? Eu quero falar sobre o pai, na existência do pai. Eu sei que há homens que não tiveram seus pais, no sentido assim, morreram, outros não assumiram a paternidade, deixaram a mãe solo. E são detalhes que eu não vou entrar aqui por tempo, e você já conhece bem. Eu quero pegar aqui, porque já que o nosso exemplo, Eli e Samuel, são dois pais que estavam ali perto, mas ao mesmo tempo longe. Isso que a gente quer tratar aqui. Tá? E aí nós temos o seguinte, comportamento dos filhos pode ser, muitas vezes, o resultado de uma negligência, de um afastamento dos pais, de uma ausência dos pais.
E aí nós temos o detalhe que a revista traz, que especialistas falam sobre isso aí, né? O que eles atestam, que a figura paterna, a presença da figura paterna, ela é importantíssima. Por quê? Porque ela vai ajudar no desenvolvimento. Um camarada se tornar um grande homem, se ele estiver perto de si, é lógico, seu pai lhe auxiliando, lhe ajudando. Não estou isentando o papel da mãe aqui, você me entendeu, mas a lição é sobre homens, eu quero focar na lição, tá? E aí nós temos aqui, por fim, o pai cristão. E o que o pai cristão representa? Ele tem que representar uma grande referência. Porque o pai cristão, se criando os filhos à luz da Bíblia, trará um equilíbrio àquele lar. E esse filho certamente levará tudo que aprenderam com seu pai para o lar dele também. A tendência é que filhos de cristãos, assim que se formarem suas famílias, carreguem para dentro de suas famílias tudo que aprenderam enquanto estiveram na casa de seus pais. E aqui é importante o papel, a presença, o auxílio, a ajuda, o trabalho, a cooperação de um pai cristão. Quão importante isso. Isso que a gente vai ver então. Então, a questão é que aqui, no primeiro tópico, a gente fecha dizendo que há grandíssimos problemas quando há essa ausência na paternidade. Continuando. Subtópico 2 aí, tipos de paternidade extremista. Vamos ver o seguinte então, vamos entender esse processo aí. A paternidade autoritária. O pai autoritário trata os filhos como se fossem elementos neutros, sem sentimentos, sem memória e sem vontade. O zelo extremo de certos pais os tem feito perder seus filhos, que se desviam e, infelizmente, alguns nunca mais voltam à igreja e, consequentemente, desviam-se da presença do Senhor. O que nós temos aqui? Aqui nós vamos abordar, no segundo tópico, 2 tipos de paternidade e analisar os extremos. Tá? O problema de ambos, tá? Aquele pai que é autoritário e aquele pai que muitas vezes deixa com que os filhos façam o que quer. Vamos pegar em primeiro lugar o pai ou a paternidade autoritária. O que é paternidade autoritária, gente? É aquele pai, e está muito claro isso aqui, que trata os filhos como se os filhos fossem robôs, máquinas, programados para obedecer. Daria até o nome de um filme, né? Programados para obedecer. Seria isso. É aquele filho que o pai dá corda, na visão dele, está dando corda, e o filho só faz o que ele quer, só faz o que ele manda e vive para ele, por causa dele. E não, o filho acaba sendo autômato. Ou seja, o filho não tem pensamento, não tem sonho, não tem projeto. O filho nasce para torcer para o time dele, para quem gosta de futebol. Cá entre nós não é muito a minha praia, mas vamos lá. O filho nasce para torcer para o time do pai. O filho nasce para seguir a profissão que o pai quer que siga. O filho nasce para se casar com quem que o pai quer que se case. O filho nasce para fazer só o que o pai deseja, manda. É o pai autoritário, a paternidade autoritária. Não leve em consideração os sentimentos, a vontade, o desejo dos filhos. Não entende que os filhos têm, com o passar do tempo, vão adquirir autonomia. Não leve isso em consideração. Se Deus nos deu livre-arbítrio, por que os pais não podem dar aos filhos o poder de escolha e decisão? E ajudar a eles, é claro, nas escolhas corretas. O próprio Deus disse, eis que põe diante de vós a bênção e a maldição. Está aqui os dois. Bênção e maldição, mas escolhei, pois, a bênção. Ou seja, uma prova de múltipla escolha, onde Deus já dá a resposta, a cola da prova. E a resposta certa é, escolhe a bênção, é lógico. Então os pais, nós pais, temos que fazer isso. Dar aos filhos a opção para escolher. E nesse caso nós temos aqui o zelo extremo de certos pais tem feito perder os filhos. Tem gente que é tão zeloso, é tão extremista, é tão autoritário, que acaba deixando os filhos muitas vezes fugir pelos dedos, escapar pelos dedos. Há filhos que tomam raiva, inclusive das coisas de Deus, da igreja, da casa de Deus, porque os pais levam tudo a ferro e fogo, aquela pessoa que tudo para ele é bater, é espancar. Há gente que diga um termo do tipo matar, eu já vi pessoas falando, tem pais que quando estão batendo nos filhos, se não entrar uma pessoa para intervir e arrancar o filho da mão do pai, o pai acaba matando o filho ali. Então, olha o perigo que a gente acaba vendo aqui. Infelizmente tem gente assim. E o que nós ouvimos de filhos que têm pais assim? Quando eu fizer 18 anos, eu vou embora. Quando eu fizer 18 anos, eu saio de casa. Quando eu fizer 18 anos, eu saio da igreja. Quando eu fizer 18 anos... E isso ainda é aquele que só está dizendo que vai embora, mas a gente ouve às vezes, infelizmente, pessoas dizer, quando eu ficar mais velho, papai me paga por tudo que ele fez, ele vai ver. Tem filhos que vão criando um sentimento de vingança, já viu o fato de ter um pai autoritário. E quando pega uma certa idade, uma certa força, uma certa robustez no corpo, acabam se insurgindo para cima dos pais, indo para o vias de fato. E tragédias, coisas terríveis acontecem.
Então, esses são um dos perigos, ou muitos perigos, né? Eu não teria tempo de falar aqui do que é, ou dos problemas que é a paternidade autoritária. Então, todo pai autoritário tende a perder o filho, de um jeito ou de outro. Ainda que o filho, obedecendo a esse autoritarismo dele, fique a vida toda, nem se case, fique morando com ele, mas ele vai ter o filho de corpo ali, mas a mente longe, o coração longe. Não vai aprender a amar o pai, respeitar o pai, mas vai ter medo, vai fazer as coisas por medo. Será alguém que fará as coisas por medo do pai autoritário. O segundo exemplo de pai está aí, a paternidade permissiva. Aí também é complicado. Se por um lado é muitas vezes autoritário e agressivo, tem aquele que é liberal demais. Vamos entender esse ponto aqui. Essa paternidade, ou até mesmo a maternidade, é um tipo de tolerância sem freio algum, que induz a criança até a imaginar que seus pais não as amam e nem se importam com suas necessidades emocionais e físicas. Aqui nós temos já o outro extremo. De um lado, o autoritário, paizão autoritário, que manda a chuva, o paizão, que manda, que sou eu, e é do meu jeito, tá? E temos o outro também que, fica à vontade, faz você achar melhor, não, ok, você que sabe. Tem o pai, você que sabe. De um lado nós temos o pai, eu que mando, do outro lado nós temos o pai, você que sabe. Dois tipos de pai, eu que mando, você que sabe. É o problema, vamos entender isso aqui claramente. Então, o você que sabe é aquele que permissivo. É uma paternidade que muitas vezes deixa o filho à vontade. Esse é o problema. Às vezes o filho está tão à vontade que ele acha que o pai nem gosta dele. Às vezes, e tem filhos que, às vezes, por ter pai permissivo, às vezes, no afã de trazer o pai para perto de si, no afã de provocar a ira, o ciúme do pai, pelo menos para ver uma reação do pai, porque o pai é tão inerte, tão sem reação nenhuma, que o filho acaba até mesmo fazendo algo errado para ver se o pai, pelo menos, dá uma ordem, briga, faz alguma coisa, um castigo, para ver se acorda. Porque ser permissivo também é ruim, por quê? Porque muitas vezes pode levar o filho a achar o seguinte, o pai nem se importa, para ele tanto faz como tanto fez. O pai não está nem aí. Eu faço coisas, às vezes eu tento chamar a atenção, e é perigosíssimo. Então tem filhos que tentam chamar a atenção para ver se o pai, que permite tudo, pelo menos desperta e acorda. Porque volta e meia tem que ter equilíbrio, gente. Essa é a visão aqui clara da lição, equilíbrio. Não pode ser tão autoritário a ponto de não permitir nada, querer mandar na vida do filho a ponto de não deixar que esse filho viva, não querer viver a vida pelo filho, mas também não pode ser permissivo a ponto de não impor limites, impor questões para que esses filhos entendam isso. Então tem que haver equilíbrio nesses dois pontos. Porque se de um lado o pai permissivo, de um lado o pai autoritário é tão ruim, tão amargo, né, que faz com que o filho se afaste dele, do outro lado o pai permissivo é um pai tão liberal, é um pai tão bonzinho, eu diria entre aspas, que não vê o crescimento, não acompanha, não vê as coisas que acontecem, que para ele tudo tanto fez como tanto faz. Que o filho deixa o filho livre para fazer o que quiser, para tomar suas escolhas e decisões. Mas o que esse pai permissivo tem que entender é o seguinte, que ele, por ter uma experiência de vida, já está apto, já sabe muitas vezes o que é bom e o que não é bom para o filho, e orientar o filho quanto a isso. Então, o pai permissivo faz também com que o filho acabe achando que o pai não ama, não se importa, não está nem aí. Eu posso fazer, se eu botar fogo na casa, ele não está nem aí. O máximo que ele pode fazer é ligar. Tem pais que, se o filho botar fogo na casa, o que o pai faz é só ligar para o bombeiro e pronto, aí filho, aí queimou alguma coisa, como é que tá aí e tal, menino. Ou seja, os filhos vão sempre ver, tentando chamar a atenção desses pais, porque vão pensar que o fato de o pai ser um pai permissivo, um pai ausente, que esse pai não se importa com ele. Então tá aqui. A gente trabalha, e eu não quero me estender demais no vídeo, a gente trabalha esses dois pontos, a ponto de não ser autoritário demais e muito menos permissivo demais, que haja um equilíbrio nesse ponto. Exigir, cobrar em alguns pontos e muitas vezes permitir, dar espaço, dar vazão para que os filhos vivam e façam também suas escolhas. E para que os filhos aprendam também com os erros, né? Porque os erros, às vezes, se dosados, é claro, que não seja nada ruim nem catastrófico, mas podem ajudar os filhos a aprender, ok? É aquela velha história, é o que eu costumo dizer, a história da tomada. Tem o pai que diz, filho, não põe o dedo, não coloque ferro, não põe nada na tomada. É a velha história da tomada, é criança com prego na tomada. Você já deve ter visto isso aí. Ou já deve ter feito isso aí quando criança, né? Criança com prego na tomada. O pai está ali perto, né, vigiando. Mas tem pai que para a criança nunca mais botar um ferro na tomada, ele encosta, fica perto, já prepara ali uma madeira, alguma coisa, tá, um choque, e fica olhando. Quando a criança encosta, que grita, aí ele já tira. E o que acontece? Essa criança nunca mais, eu repito, nunca mais coloca um ferro na tomada. Eu estou para dizer que nunca, tá? Nunca mais mesmo. Continuando aqui. Aí nós temos o seguinte, 3. Eli criou filhos que se tornaram profanos. Aqui a gente vai falar um pouco mais sobre
os personagens, voltando a falar sobre eles agora. Aí nós temos Eli. Os filhos de Eli foram homens pervertidos e irreverentes, que não respeitavam as coisas sagradas do tabernáculo. É lamentável um pai que tinha uma posição especial de representação de Deus perante Israel tornar-se um pai relapso com a família. Aqui está claro para você e para mim que esse subtópico fala de Eli, da pessoa de Eli. E para não explorar muito, para não exceder o tempo, eu não vou entrar tanto em Eli, vou entrar numa aplicação baseada nisso, mas você, professor, fique à vontade para falar e aplicar as sessões de Eli. O que eu diria é o seguinte: Eli é um sumo sacerdote, logo, nós diríamos hoje um pastor, né? Até um presidente de campo, um pastor presidente, alguém, um camarada dentro da igreja com cargo, eu diria, isso aqui é para cristão que eu estou falando, mas é claro, um pai, alguém numa projeção grande. O ponto é que esse pai dá aos filhos, porque era hereditário o sacerdócio, a oportunidade de trabalharem assim como o pai trabalhou. Porém, o que aconteceu com Eli é o seguinte: os filhos eram tão pervertidos, tão irreverentes, e esses filhos não respeitaram as coisas. Esse pai acabou não, eu diria, trabalhando a ponto de fazer os filhos entender o ambiente que eles estavam. Isso é interessante. Ele ocupava uma posição especialíssima, está aqui especial, mas especialíssima. Porém, o que aconteceu? Por fato de ser relapso, por fato de não acompanhar muito bem seus filhos, esses filhos acabaram profanando, acabaram fazendo coisas terríveis. Acabaram desrespeitando o lugar, o ambiente onde estavam. Então, há pais, líderes, obreiros, que são muito bem quistos pela igreja, porém seus filhos parecem não estar nem aí com isso. Alguns dos filhos parecem nem estar aí com isso. Então, aqui eu diria o seguinte: Eli criou filhos que se tornaram profanos. É fazermos com que nossos filhos entendam o ambiente. Não só o ambiente da igreja, o ambiente cristão, mas que nossos filhos aprendam a respeitar. Nossos filhos aprendam a respeitar os mais velhos, as pessoas de idade, lugares onde entram, as empresas onde trabalham. Ó, meu filho, eu trabalhei, papai trabalhou tantos anos de carteira assinada assim, tá aqui, ó, nunca sujou a carteira, tá tudo certinho. É ensinar os filhos a não ficar, entra no lugar, pulando de puleiro em puleiro, a ensinar os filhos a respeitar ali a namorada, a noiva, o ambiente, o sogro, o futuro sogro, a futura sogra, respeitar a família que ele está para constituir, é ensinarmos os filhos a respeitar os ambientes os quais eles estão frequentando, a ser exemplo, a dar exemplo. Isso começa desde a eternidade. Meu pai, eu saía com meu pai, a gente segurava na mão do meu pai, meu irmão, a gente segurava, e meu pai cumprimentava as pessoas. Boa tarde, aí a gente ouvia aquilo, boa tarde. Meu pai dizia, meu pai não era evangélico, tornou-se depois que eu já tinha uma certa idade. Meu pai dizia, oh, boa noite, bom dia, como vai, tudo. E a gente fazendo igual, repetindo aquele negócio. A gente seguia, então isso a gente traz até hoje. Então, a gente, por onde passa, cumprimenta as pessoas. Por quê? Porque aprendemos isso logo com o pai. Então, que o pai ensine e crie os filhos nesse ambiente abençoado, tá? Continuando aqui, terceiro e último tópico, o fracasso de dois pais relapsos com os filhos. E aqui é onde eu deixei para fazer as maiores aplicações. Vai ver se eu fato que é algo interessante aqui, se dizer. Omissos para com os filhos. Vamos lá? A filosofia de alguns líderes cristãos de que a ordem das coisas começa com o ministério e depois a família é equivocada. A prioridade dos obreiros cristãos antes do ministério começa com a sua própria casa. O apóstolo Paulo destacou que para alguém, né, que deseja o episcopado, essa pessoa deve ser o seguinte: deve, entre outros princípios, outras coisas mais, governar bem a sua própria casa e ter os filhos em sujeição. 1 Timóteo 3,4. É preciso ensinar a disciplina para seus filhos, mas para isso é preciso estar presente na vida deles. Não há disciplina familiar sem a presença dos pais. Gente, aqui há muitos pontos a serem aplicados, né? Um dos primeiros pontos é isso aqui. Existem obreiros, homens de Deus, que têm uma filosofia interessante, para não dizer estranha. Tá, ok. Primeiro, a gente aprende desde criança isso, né? Amar primeiro a Deus e depois as coisas. Primeiro vem Deus, depois a família, depois... As pessoas fazem aquela escala. Muitos baseados no Salmo 73, né? Quem tem eu no céu, senão a ti, na terra também, não há ninguém. Então, essa base. Mas a questão é, se é amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo com a ti mesmo, como é que eu vou demonstrar o exercício do amor a Deus se eu não amo o próximo? E Paulo disse, aquele que não cuida dos seus negou a fé, né? Aquele que não cuida dos seus, e algumas traduções trazem, principalmente os da família e da casa, negou a fé e é pior que o infiel.
Então, como é que eu faço a obra? É possível fazer a obra de Deus sem amar a minha família? Mas muitos se confundem com alguns textos bíblicos. Não, mas Deus diz que aquele que ama o pai, a mãe, o irmão, mais do que a mim, não é digno de mim. Então eu não posso amar mulher, filho e família, além da. Não, é a obra e tal. Se sobra tempo a minha casa. Gente, é uma salada de versículos jogado no liquidificador, batido e bebe. E aí fica aquele negócio tudo fora de contexto. Essa questão é claro, amar a Deus sim, em primeiro lugar, Deus, isso aqui não há dúvida, o amor a Deus. Porém, o exercício do amor a Deus é demonstrado no amor do próximo. Então, um pai que faz a obra de Deus, que prega, que canta, que faz dirige trabalho, dirige, está ali na igreja 24 horas e não tem um minuto para os filhos, para a esposa, para a família, que obra de Deus esse camarada está fazendo? Eu queria entender, eu queria que alguém me explicasse que obra de Deus é essa. Como é que um homem diz fazer a obra de Deus, sendo que essa dita obra de Deus não inclui sua casa, sua família, cuidado para com os seus. É a obra de Deus. Infelizmente, querem fazer média, aparecer, mostrar que estão fazendo, estão trabalhando, ganhar aplausos, elogio do mundo lá fora, quando na verdade a casa está aí. O que adianta um homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua salvação? Logo também, o que adianta alguém fazer muita coisa e não cuidar de casa? Então isso é muito equivocado mesmo. A prioridade dos obreiros cristãos, antes do ministério, começa com a sua própria casa. Que está aí, Paulo disse, você deseja o episcopado? Uma das coisas é essa, tem que ser alguém que governe bem a sua própria casa e ter filho em sujeição. Alguém que não governa a casa, a sua própria casa, governará bem a casa de Deus? Nunca. Ah, mas fulano é ótimo administrador. Fulano é... Gente, tem coisas que acontecem que eu acho que se eu fosse falar aqui, eu ficaria... Eu acho que essa aula ia para umas 10 horas de aula. Porque o camarada tem um casamento terrível e dá encontro de casais, ministra encontro de casais. Pessoas que nem casamento têm direito, ministra encontro de casais. Pessoas que não cuidam dos filhos, está lá ensinando a cuidar, falando, ensino, dando ensinamento na igreja. Gente, pensa que um negócio inexplicável que acontece às vezes no ambiente, no seio da igreja, que eu não tenho explicação para isso, eu não consigo explicar isso, eu não entendo isso. Como é que eu vou ensinar uma coisa que eu não vivo, que eu não faço, que eu não tenho, que eu não sou? É impossível, e é o que a gente mais vê. É por isso que há tanto problema aí. Então, em primeiro lugar, tá aí, ó, que entendamos isso, a necessidade de estar presente na vida de nossos filhos, estar sempre presente, sempre presente. Esse é o ponto, tá aqui, ó, precisa ensinar a disciplina dos filhos, mas tá, temos que disciplinar o filho, corrigir o filho, mas como é que ensina, corrige sem estar perto, sem estar próximo? Um dos pontos, um dos critérios para se ensinar e educar filho é estar presente, é estar junto, é estar próximo, é estar perto, é auxiliar. Esse é o ponto. Então, só haverá disciplina realmente se o pai estiver perto, logo se o pai logo estiver presente. Então, esse é o ponto a se entender isso aqui. A omissão para com os filhos. E tem gente que eu acho interessante. Você já reparou? O que eu vou falar aqui é uma pergunta retórica. Se você quiser responder nos comentários, fica à vontade. Mas o ponto é, já reparou que tem gente que é especialista, expert em cuidar do filho dos outros, mas do dele não é? Exige muito. E um dos problemas em muitas igrejas é esse. Tem pessoas que às vezes não ficam no lugar por causa disso. O líder da dita igreja está ali cobrando dos jovens, juventude, mocidade, jovem, filho, criança. Mas o filho ou filha dele está por aí solto no mundo, aprontando. É mestre para cuidar do filho dos outros. E é terrível, é péssimo para cuidar do seu. Então, esse é o ponto claro, tá? Eu diria que para esse subtópico aqui, que é muito interessante, a gente gastaria mais tempo só nele aqui, já vi você falar que muito detalhe a se falar sobre ele, mas o ponto-chave está aqui, ó. Eu preciso arrancar de uma vez por todas da mente essa visão, essa ideia de que, não, obra de Deus, primeiro lugar, família se der tempo. Não sai com a família, não tira um tempo para os filhos, não conversa com ninguém, não conversa com a esposa, e quer educar, quer cuidar de casamento dos outros, sendo que não tem casamento, quer cuidar de filho dos outros, mas não cuida dos seus, praticamente não tem filhos, né? Tá aí. Então, o primeiro ponto é isso aí, que fique claro para nós. Segundo, a isenção de responsabilidade de Eli e Samuel para com seus filhos. Vamos lá. Sem que esses sacerdotes exercessem autoridade em casa, seus filhos se tornaram vulneráveis, frágeis e propensos à fraqueza da carne. Deus espera que os líderes de igreja, na atualidade, exerçam sua liderança em casa. Eli e Samuel se isentaram da responsabilidade para com seus filhos. O que nós temos aqui agora é a isenção, né? Ou seja, a responsabilidade existe, ela está lá, está presente, ela latente, ela existe, mas alguns preferem fugir.
E a desculpa para fugir é essa: estou muito ocupado com a obra de Deus. Há quem diga, existe eu gosto de brincar isso aqui, chamado Pai Neemias. O que é o Pai Neemias? Pai Neemias é aquele que os filhos falam: pai, vamos ali que eu estou precisando do senhor. Eis que estou fazendo a grande obra. Se eu for te ajudar, filho, cessaria a obra. Estou pregando, estou falando de Deus, estou na igreja, estou no evangelho. Não posso fazer, não posso sair com vocês, não. A esposa fala: amor, eu preciso que você pare sempre comigo aqui para resolver o problema dos nossos filhos, conversar com eles. Ó, mulher, você resolve aí, se vira aí, cuida disso aí. Mulher, isso é problema seu mesmo. Você que não olhou, você que não cuidou, a culpa acaba caindo quase que sempre na esposa. O camarada fica, se isenta e fala, né? Eis que estou fazendo a obra, mulher. Não tenho tempo para filho, para criança, para menino, não, para problema de menino, não. Eu estou cuidando, eu estou enfrentando o inferno. Eu estou lutando com Satanás. Então não tenho tempo para resolver problema de família, de criança. Tem homens que pensam assim, infelizmente. Não estou dizendo que seria esse o caso de Eli, de Samuel, mas é claro que a obra lhes tomou tanto tempo que eles acabaram meio que displicentes. Quando foram ver, assustaram, já estava lá. Os 4 filhos aprontando. E olha que Samuel ainda teve oportunidade, que Eli não teve. Qual? Samuel cresceu e conviveu com os filhos de Eli. Samuel viu o erro, logo isso lhe serviria para que ele não permitisse que tais coisas acontecessem em sua casa. Tanto é que ele meio que nem deixou os filhos exercer o sacerdócio, para não ter problema. Só que o que Samuel descobriu depois, né, que não é a função que gera o problema. É, muitas vezes, a displicência, a isenção do pai, a falta de cuidado, é o caráter que conta, não a profissão, a função. Talvez você está aí, é um pastor, e você pensa: não vou colocar meu filho como pastor para não dar problema. Talvez ele não seja pastor, mas ainda assim apronte. Então não é a função, o cargo eclesiástico, não é isso. É a questão de parar, sentar para resolver a questão do caráter desses filhos. Esse é o ponto. Por fim, nós temos tratamento inadequado. Vamos lá. Não se pode esperar que os filhos de líderes sejam punidos ou beneficiados por causa de sua filiação. Há uma pressão natural com a família do pastor por causa da natureza pública de sua função. Entretanto, seus filhos, antes de tudo, são filhos como outros filhos. Suas crianças, adolescentes, jovens e adultos que precisam de cuidados, né, pastorais e espirituais. Infelizmente, quando não se tem um tratamento sábio com os filhos de obreiros, alguns problemas podem surgir, pois muitos deles se revoltam, rebelam-se, não se submetem à liderança como forma de rejeição a esse tratamento. Vamos pontuar isso aqui para fechar a lição. Não se pode esperar dos filhos que sejam punidos ou beneficiados por causa de sua filiação. Gente, tem gente que é abençoado, é privilegiado porque é filho do pastor. Já tem outro que é perseguido e sofre porque é filho do pastor. Então não é a filiação que vai dizer o estilo de vida que essa pessoa vai viver ou como tem que ser tratado. Não. Filho do pastor, tiro do pastor, é filho. Entendeu isso? Esses são os filhos do pastor. Se você tirar a palavra pastor, são filhos. Filhos. Então, filho de pastor, filho é filho. Continua sendo criança, ou seja, adolescente, jovem, precisam de cuidado. O filho do pastor também tem que ser pastoreado. O fato de ser filho do pastor não dá a ele toda a bagagem que ele precisa para vencer na área, vencer espiritualmente. Então, esposa do pastor, filho do pastor, essas pessoas precisam ser cuidados, tratados. Não é porque eram filho de Eli ou filho de Samuel que fazia deles alguém diferente, ou superior, ou até mesmo inferior às demais pessoas. Eram seres humanos como os demais e precisavam dos mesmos cuidados que os demais precisavam. Esse é o ponto. Está claro isso aqui? E aqui a lição já disse que há uma pressão natural. A gente já fica meio assim: fulano é filho do pastor. Então o filho do pastor não pode... Coisas que muitas pessoas fazem na igreja, mas que o filho do pastor fizer, acabou, caiu o teto, caiu o telhado. Então por isso o pai, muitas vezes o pastor, o líder, temendo que seus filhos façam alguma coisa, porque isso vai, de certa forma, prejudicar o seu ministério, acabam forçando ainda mais. Colocam um peso dobrado e redobrado. E o que a gente vê é isso aí. Muitos filhos de pastores desviando, fugindo, saindo da igreja, indo embora, não quero saber disso nunca mais, vivendo longe, à margem da igreja. Por quê? Por causa da pressão que há. A gente tem que ficar atento ao seguinte, que filhos precisam ser tratados, cuidados, tá? E aí, infelizmente, quando não tem um tratamento sábio, como os filhos de obreiros, né, alguns problemas podem surgir. Esse é o ponto. Então, quando alguns obreiros esquecem
Não dá aquela parada para tratar, para cuidar, tirar aquele tempinho especial para olhar os filhos que a gente vê. Realmente são filhos que estão longe, fora da presença, fora da unção, fora da direção, agindo e lidando fora da direção de Deus. Por quê? Porque por causa da excessiva cobrança. A gente viu isso aqui, né? Aquele pai que chega a ser autoritário. E o problema é o quê? E eu fecho aqui a lição agora. É que isso faz com que os filhos pensem que o pai não está preocupado com ele. Guarde isso aqui. De tudo que eu falei, se você puder guardar isso aqui, eu vou concluir essa lição feliz. Há filhos que olham para o tratamento dos pais, líderes de igreja, pastores, obreiros, e pensam o seguinte: meu pai não está preocupado com o meu bem-estar. Meu pai está preocupado com a reputação dele. É quando o obreiro deixa a reputação, a preocupação com a reputação falar mais alto do que a preocupação com o filho. E filho, cara, não é tão bobo assim. Ainda que criança, mas não nasceu ontem, não é tão bobo assim. Percebe que o pai está mais preocupado em continuar sendo aquele obreiro visto e bem visto pelo povo, ovacionado pela igreja, do que simplesmente preocupado com o bem-estar, o crescimento do filho. Então eles começam a fazer coisas ruins para chamar atenção, para medir esse amor, esse grau de amor que o pai tem para com ele. Então, cuidado, que a gente fique atento a isso aí, né? Concluindo aqui a lição, peço a Deus que o Espírito Santo fale melhor, desejando contactar-nos aí para a gente falar um pouquinho mais sobre isso, gente. Tá aqui. Essa já é a conclusão, não há muito o que se acrescentar aqui mais, mas que Deus e Cristo dê a você, professor que está aqui, fique à vontade aí para comentar, trabalhar esse conteúdo aí a fim de ajudar a sua lição, a sua aula. Tá? Que Deus nos abençoe a todos, fiquem com Deus, até a próxima aula, querendo Deus, em nome de Jesus, a paz do Senhor Jesus. E vou deixar aqui para você no finalzinho, para que você veja o nosso contato aí. A paz do Senhor Jesus. Amém? Deus abençoe. Paz do Senhor.